amor. Oi, Sá. Encontrou. Hoje eu tenho vida. Daqui a pouco a gente começa. Andalos, amor, me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu. Já vamos começar, minha gente. Condenado era eu. Tocou essa música na igreja de domingo, né, Sá? Era eu. A aula de hoje começou ontem lá no culto. Condenado era eu. Oi, Bia. Era eu. É demais, né? Vamos orar então? Essa aula hoje promete. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Colocar essa aula diante do teu altar, Deus, colocando minha debilidade, minha fraqueza. O Senhor me conhece, o Senhor sabe do que eu sou feita. E que o Senhor conduza essa aula, Pai, de forma a nos ensinar, a nos mostrar que não tem nada difícil para o Senhor. Não existe situação difícil que o Senhor não possa nos tirar. Que o Senhor está dando, Pai, sabedoria, conhecimento e graça para que a gente aprenda, para que a gente mude, para que a gente possa, Senhor, exercer a mordomia na nossa casa, com a nossa família, com tudo aquilo que o Senhor colocou em governo nas nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor opere isso na minha vida hoje, que o Senhor opere isso em cada um, Pai. Que vai assistir ao vivo, que vai assistir depois, não interessa. Que não seja, Senhor, só uma aula humana, racional, mas que o Teu Espírito Santo esteja operando através das nossas vidas, a transformação e a mudança, para que a gente possa ser, Senhor, testemunha do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, porque nós éramos condenados, Senhor. Nós estávamos debaixo da maldição da lei, mas o Senhor Jesus pagou o preço naquela cruz e nos libertou. E não há situação difícil, dificuldade, Senhor, que o Senhor não possa mover, nos tirar, transformar na nossa vida. O Senhor é maior, ó Deus. Nós te glorificamos e te exaltamos pela tua infinita graça, pela tua palavra, por essa aula. Eu abençoo cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu já queria começar a aula falando isso. Ontem no culto, tocou esse pedaço desse hino que eu cantei aqui no comecinho, e o Espírito Santo falou para mim isso. Que muitas vezes as pessoas ficam presas ao que foi o passado. A dor do passado, daquilo que você não sabia. Daquilo que você não tinha conhecimento, da profundidade. Você não foi ensinado, ninguém ensina a gente educação financeira. É muito difícil. Uma família onde os pais ensinaram, que tem um caminho de educação financeira. Mas o Senhor não... O Senhor, Ele age com misericórdia e quando a gente não tem conhecimento. E a partir do momento que a gente recebe conhecimento e a gente quer mudar, o Senhor opera. Essa é a verdade da palavra de Deus. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. E muitas vezes Deus vai usar você para mudar a história familiar. Às vezes uma história ruim dos pais que foram quebrados, os avós que não tinham nada. Na sua vida, não. Se você se posicionar e obedecer. E o que o Espírito Santo tem falado muito comigo é: o Senhor não opera na bagunça. O Senhor não opera na bagunça. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, inclusive eu, é para colocar a casa em ordem. Porque Deus opera naquilo que tem ordem. Isso envolve muitas coisas, a gente tem falado nas aulas, né? Não envolve só o orçamento. Envolve a comunicação marido e mulher,
envolve o posicionamento de cada um na casa, o marido e a mulher, envolve o compromisso com a palavra de Deus de andar na verdade, de seguir um orçamento de obediência, envolve muitas coisas, né? E a gente está aprendendo aqui em doses homeopáticas cada uma dessas coisas, para a gente estar munido, para que Deus possa fazer a obra, porque Ele faz, porque Ele é bom. Então, se você está debaixo de acusação, de culpa, de dor, e às vezes você está numa situação muito difícil, saiba que isso para Deus não é nada. A culpa não vem de Deus. O arrependimento vem de Deus. Senhor, eu agi mal até hoje. Me perdoa, me ajuda a mudar a situação da minha casa. Deus faz a obra. Porque Deus só quer um coração humilde, né? E a culpa não vem de Deus, a culpa vem do diabo. Então, pega essa culpa e fala, olha aqui, Satanás, o Senhor já me perdoou, eu era condenado, mas o Senhor me libertou, eu fui liberto na cruz, Jesus fez uma nova história na minha vida, eu recebo o sacrifício de Jesus na minha vida nessa área. E começar a colocar a casa em ordem, às vezes demora, mas Deus faz a obra, tá bom? Queria compartilhar isso com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos começar, né? Nós estamos estudando esse livrinho abençoado aqui do Dave Ramsey, tá? E vocês sabem que no final a gente vai ter aqui uma palavra de Deus, porque nesse capítulo principalmente ele fala assim de uma forma bem direta, racional, humana, mas no final a gente traz uma pílulazinha desse livro aqui, que depois eu espero que a gente estude com ele, tá? E eu vou compartilhar algo com vocês, tá bom? Tá? Nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4 também é bem grande. Ele vai falar sobre mitos do dinheiro, os segredos ou não dos ricos. São 16. Hoje nós falaremos sobre 8, tá bom? Aí semana que vem, se Deus quiser, a gente fala sobre os outros 8, tá bom? Pra gente fechar o capítulo 4. Tudo bem? Se tiver algum comentário, pode colocar, ao longo da aula a gente vai falando. E aí no final também, se tiver pergunta, a gente compartilha, tá bom? Pode ser assim? E aí eu abro para pergunta, tá? Então a gente vai falar sobre 8 mitos hoje, tá? Então, os mitos sobre dinheiro são baseados em atalho ou segurança. Normalmente, eles estão ligados a isso, tá? E, na verdade, não existe atalho. Existe um preço a ser pago, né? E quando eu falo de preço, não é aquela coisa pesada, não é isso, né? Na Bíblia fala que a gente tem que entregar a nossa carga para o Senhor, pegar o fardo dele. Renata, sim, fica todo num outro canal meu. Se você entrar no meu Linktree, vai ter lá Finanças Bíblicas, tá lá. Tudo que é sobre finanças vai ficar lá. E eu tenho uma outra playlist que está lá no meu canal do YouTube, que é o Cristiano Elias, tá? Depois vocês podem ver aí, a gente tá criando um arcabouço aí de vídeos sobre finanças bíblicas, tá bom? Bom, então assim, a gente troca o fardo. Não tô falando aqui que a gente tem que pagar um preço, que não é isso, tá? Não. Claro que tem coisa que a gente vai ter que abrir mão, é normal. Às vezes você se colocou numa situação de dívida, por exemplo, e dívida tira a paz da casa. Então, às vezes você vai ter que tomar uma decisão racional de eliminar a dívida e montar um plano para isso. Não vai cair do céu. Deus dá a direção, claro, mas isso vai te custar. Então, eu já falei aqui de casos até do Dave Ramsey mesmo, que ele compartilha e no livro e no podcast dele, de pessoas que acabaram com a dívida, mas assim, foram trabalhar de Uber, arrumaram um segundo emprego, fizeram de tudo para arrumar a situação da dívida e Deus abriu as portas. E não tem vergonha nenhuma nisso, gente. Não tem. Por isso que eu falei aqui, eu comecei a live cantando essa música e fazendo nossa oração, porque foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Por quê? Porque não existe situação difícil que o Senhor não possa resolver, não é? Mas a gente tem que se colocar numa posição de humildade diante do Senhor e de obediência. E de saber que, eu tenho que eliminar uma dívida, por exemplo. Eu vou ter que abrir mão, né? Às vezes de um lazer, de um luxo, não é? De coisas que às vezes a gente acha que precisa,
mas é muito melhor ter paz, é muito melhor ter comunhão no casamento, é muito melhor viver em harmonia dentro de casa do que ficar nessa sana de ficar comprando e se colocando em mais situação de dívida, tá? Então é isso que eu tô colocando aqui. Então vamos lá. A negação total, então é assim, 2 pontos. Os mitos, eles se baseiam em 2 pontos. A negação do risco é um ponto e a segurança total é possível. Isso não existe, né, gente? Então, negação do risco. Tudo tem risco. A pessoa é concursada, tem uma estabilidade. Não existe estabilidade, gente. Nossa estabilidade é no Senhor, tá? E a segurança total é possível, também não existe isso, porque não existe segurança. Nossa segurança está no Senhor também, tá bom? Então, a negação total de risco sempre envolve uma ilusão seguida de uma desilusão. Por exemplo, eu vi um vídeo essa semana no YouTube de uma moça que migrou para a Itália. Aí ela falou, pelo amor de Deus, não façam isso, não larguem suas coisas no Brasil para vir para cá. É passando assim uma situação difícil. Um outro vídeo também que eu vi de uma família também que ficou vendo o Instagram, né, influencers, não sei o que, e decidiu imigrar. Deu 6 meses, voltou sem nada. A mulher tinha profissão aqui, tinha consultório aqui, o marido tinha emprego, né? Juntaram tudo, venderam tudo, foram e voltaram sem nada. Moravam de favor na casa da mãe do marido. Então, não tô falando que imigrar é errado, não é isso, mas tudo tem que ter uma direção, senão a gente quebra a cara, tá? E tudo tem um risco. Tudo tem um risco. Então a gente sempre... E assim, gente, a questão da finança, ela trata muito com o que é maturidade, né? Eu tenho ensinado para as meninas o quê? Que depois dos 18 anos é adulta. Depois dos 18 anos não é mocinha, adolescente, é adulta. Então, se eu quero que elas tenham uma resposta de amadurecimento com 18 anos, eu já preciso preparar o caminho para elas entendam que eu não vou tratar elas depois dos 18 anos como mocinha, como adolescente, e sim como adulta, tá? Então, é isso, tá? Dinheiro fácil, outra coisa, né? Dinheiro fácil e rápido é uma das antigas mentiras ou mitos da história humana. Não existe dinheiro fácil e rápido. Isso é mentira. Não existe, tá? Então vamos falar do mito 1. Tudo ficará bem quando eu me aposentar. Sei que não estou economizando ainda, mas vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Só pela graça e misericórdia do Senhor. Eu vou fazendo aqui um contraponto da Bíblia, tá bom? Mas assim, gente, a gente precisa ser responsável. Aposentadoria é uma pirâmide, né? Quem recebe aposentadoria hoje, o dinheiro que está pagando esse dinheiro não é o dinheiro que o aposentado contribuiu. É quem está na ativa. Quem está na ativa financia quem está aposentado. Só que o que a gente tem visto hoje no mundo, né? As pessoas não querem mais ser CLT, trabalhar com carteira assinada. Então, a tendência é diminuir isso, né? E aqui no Brasil a gente tem essa coisa do governo que recolhe o dinheiro, né? Para depois te dar uma aposentadoria. Nos Estados Unidos não tem isso. Você é responsável pela sua aposentadoria. Informar esse banco financeiro, quando tiver velho, não puder trabalhar, o americano é responsável por isso. Isso eu não acho ruim. Porque isso tira o poder do Estado, né? Imagina se você pegasse a contribuição que é SLT, pegasse a contribuição que manda para o governo e tivesse entendimento e sabedoria, né? Não para gastar, mas para investir, com certeza renderia mais, tá? Então a aposentadoria é um mito, né? Então a verdade é o socorro não está vindo. Então se você não trabalhar, não pensar no futuro, lembra que a gente falou em uma das lives, né? Que eu fiz um curso na igreja e um rapaz falou assim, um planejamento para o outro ano, né? No outubro, novembro, você já tem um planejamento para o ano seguinte, né? Vocês imaginam isso, então, a longo prazo, para a aposentadoria.
E no Crown a gente vê, e é verdade isso, né? O poder dos juros compostos. Quanto antes a gente começar, melhor. Não dá pra largar de mão. Não dá pra fazer de conta que, não dá, gente. A gente tem que ter a responsabilidade. Sendo CLT ou não. Todo mundo, eu acho, tá? Não dá pra confiar. A realidade, olha o que ele falou aqui. A realidade é que velhos tristes comem comida enlatada. Por que a pessoa chega numa situação dessa? Porque ela não se planejou. Não pense que o governo cuidará de você. Não cuidará. Seu destino e sua dignidade dependem de você. Aqui é o Dave Ramsey falando. Eu vou falar: sua dignidade, seu destino dependem do Senhor também, porque só o dinheiro não garante toda a sua felicidade, mas a parte financeira a gente tem uma responsabilidade. Claro que tem, tá? Tem gente que tem o melhor convênio médico. Pode ter o melhor convênio médico. Eu lembro que o dono do Banco Safra na Covid, com certeza, tinha o melhor plano médico, morreu. Tá? Então, claro, a responsabilidade do Senhor, ele vai fazer. Mas a minha responsabilidade eu preciso fazer. Certo? Deus nos deu sabedoria para que conseguíssemos cuidar do nosso sustento. Então, se Deus deu capacidade para a gente trabalhar, a gente precisa ter responsabilidade de pensar no futuro. De guardar isso aqui para minha aposentadoria. Esse dinheiro não se mexe. Esse dinheiro fica ali. Tá? É melhor você estar convencido de que essa área merece toda a sua atenção neste exato momento. Isso aqui, gente, é urgente. A gente está vendo as 2 últimas aulas, nós falamos sobre as dívidas. Então, vamos supor, você não tem condição ainda de pensar sobre isso. Amém. Essa live vai ficar gravada, mas eu primeiro preciso resolver a questão das minhas dívidas. Peça sabedoria a Deus, monte o plano, Deus dá a saída. Quando a gente quer resolver, Deus dá as saídas, né? Traz trabalhos, traz negócios, ele traz, né? E trabalha a sua dívida, mas com o olho já lá no futuro. Do que? Eu preciso pensar na minha aposentadoria. Tá certo? Se você está numa situação difícil, pense que você está numa UTI. A pessoa, quando ela está na UTI, ela está cheia de cuidado ali, não é? Existe um foco, um cuidado, um zelo pela vida daquela pessoa. Então, às vezes a gente está numa situação muito difícil, então a gente tem que usar nosso esforço, nosso tempo, como literatura, eu coloquei lá no meu Telegram vários livros que vocês podem ler, assistir vídeos de pessoas sensatas e que tenham cosmovisão cristã, não é? Porque senão, se você vai ouvir o mundo vai falar um monte de coisa, vai te deixar mais confuso e perturbado. Mas uma pessoa que é de Deus, que tem um direcionamento de Deus, que é temente a Deus, é um bom conselho a se tomar, tá? Mas precisa ter esse cuidado, tá bom? Mito 2. O ouro é um bom investimento e vai me dar cobertura se a economia entrar em colapso. Às vezes vocês não veem influencers falando isso, né? Os preppers que falam do fim do mundo para você ter prata, você ter ouro em casa e aí o Dave Ramsey fala aqui, gente, isso aí e o retorno do ouro é ruim. E aí ele fala que é a verdade, deixa eu falar a verdade, né? O ouro tem um histórico ruim e não é usado quando uma economia entra em colapso. Então ele fala que normalmente quando tem uma economia entra em colapso, as pessoas trocam as coisas. Rapidamente um governo, mesmo das cinzas, floresce e monta um sistema monetário. Então ele fala que não vale a pena, o retorno é baixo, não vale a pena você investir em ouro, tá? Só se for para dar anel para sua mulher, aí eu acho que aí é importante dar. Tá, tô brincando. Então, cuidado com os especialistas de internet. Muito cuidado. Toda a questão de investimento, aqui é um caso de investimento, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar para entender o que a gente está fazendo, tá? E com cuidado, tá bom? Muito cuidado. Não sei se vocês já assistiram o filme Zodíaco. Foi de um serial killer lá nos Estados Unidos e
É um mistério, acho que é um caso aberto até hoje, mas o que eu achei interessante, eu assisti o filme, mas é caso real, tá? O que acontece? O rapaz que escreveu, o senhor, né, que escreveu o livro sobre esse caso, ele era cartunista do jornal que estava cobrindo esse crime na época, né, que foram vários crimes, né. E o cara era cartunista, e o cara descobriu um jeito que o Zodíaco mandava umas cartas em códigos. E esse cartunista foi para a biblioteca, achou uns livros de código, decifrou um pedaço. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas ele era um cartunista. E ele foi lá e descobriu que ele vinha com os livros, sabe? Pra polícia, falar, eu procurei nesse livro aqui e tal. Quer dizer, era um cara interessado. Então, quando a pessoa quer informação, ela acha, gente. Hoje em dia, então, hoje em dia não tem mais desculpa. O orçamento, por exemplo, a IA pode te ajudar a fazer. A IA ajuda a gente a fazer um planejamento alimentar para nossa família, é um planejamento de uma viagem. Tudo a gente tem essa ferramenta que pode nos ajudar. Então a gente não tem desculpa, né? Você pode entrar lá e falar assim, tá, eu quero aprender sobre finanças, sobre investimentos. Ele vai te dar lá uma lista de vídeos e de livros para você estudar. Então a gente não tem mais desculpa, né? Eu coloquei o caso aqui do Zodíaco, por quê? Porque é esse interesse. É nossa vida. O mundo nos treinou para, isso é bobagem, vamos empurrar com a barriga, o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar. As coisas não são assim. É responsabilidade conosco, com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Então a gente tem que ser diligente, nosso tempo, né? Mito 3. Posso ficar rico de forma rápida e fácil se me juntar a esses grupos, comprar uma coleção de DVDs e trabalhar 3 horas por semana, gente. Ganhar dinheiro trabalhando 3 horas por semana não existe. Se alguém já vier com uma conversinha dessa safada, já cai fora, porque é mentira. Não existe isso. Verdade. Ninguém progride e ganha uma renda de 6 dígitos trabalhando 3 horas por semana. Não existe isso. Não existe fórmula mágica, né? Existe trabalho, dedicação e a bênção do Senhor, claro, né? Mas às vezes os ímpios têm mais sabedoria que os filhos. Por quê? Porque eles são diligentes no trabalho. Aí Deus vai e abençoa. Agora, se eu não sou diligente e uma outra pessoa é diligente, Deus vai abençoar quem? Porque Deus é justo, né? Ok? Mito 4. O seguro de vida com valor em dinheiro vai me ajudar a me aposentar rico. Ele fala disso, eu nem sei se tem isso no Brasil. Deve ter. É um seguro que deve ajudar a pessoa a se aposentar. Ele fala que é uma roubada. A verdade, o seguro de vida com valor em dinheiro é um dos piores produtos financeiros possíveis. Deve render pouco, deve ser alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ele já não recomenda. Ele fala, aí ele dá um exemplo aqui, ó. Se você tiver 57 anos, seus filhos já cresceram, já saíram de casa, você já tem a casa paga e tem uma economia de 700 mil dólares, ele fala aqui, em fundos, você estará bem. Então, o que ele fala? Lembra? Em todas as outras lives que a gente falou, então, quitar a casa, por exemplo, comprar a casa, quitar a casa é uma urgência. Porque é uma coisa que você já se livrou. Aquilo já saiu do seu orçamento. Você está tranquilo. Porque a casa, quem compra casa, sabe que casa dá manutenção também. Então você também tem que estar ali cuidando, zelando, para não ficar toda arrebentada, tá? Então, se você tem 57 anos, suas crianças já saíram de casa, já são independentes, autônomos, já estão trabalhando. É você e seu marido só, com esse fundo, dá. Tá? Dá para viver, né? Tá? Então é isso. Aí ele fala aqui, você é seu seguro. Claro, ele tá falando uma visão humana, né? Humanista, mas Deus é o nosso seguro. Então, imagina, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Com Jesus no barco, ele direciona a gente. E a gente é bem sucedido. E a gente se aposenta com dignidade, com saúde, né? Mito 5.
Jogar na loteria e outras formas de jogo deixará você rico. Dá até vontade de rir, né? Verdade. A loteria é um imposto para os pobres e para as pessoas que não sabem fazer conta. Então, a loteria oferece falsas esperanças e não um bilhete premiado. Então, já promete alguma coisa que não vai cumprir, né? Tudo bem? Mito, então, não se joga em loteria, né? Mito 6. Casas, móveis ou trailers me permitirão ter algo em vez de alugar e isso me ajudará a ficar rico. Então, ele fala aqui de gente que não aluga casa, que aqui no Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos é comum. Aluga um trailer, mora num trailer e diz que é melhor alugar um trailer do que morar de aluguel para depois comprar casa, e ele refuta isso, tá? Ele fala: trailers perdem valor rapidamente, tornando suas chances de construir riquezas menores do que se você tivesse alugado. O que acontece? Esses trailers, eles perdem muito valor. Lembra que eu falei na aula passada sobre comprar carro zero? Que em 4 anos perde 60% do valor? Então, aqui também você perde muito valor do trailer. Então, a orientação é dele. A orientação dele é: more de aluguel no lugar mais barato que puder e construa o caminho para comprar a sua casa. Esse é o melhor caminho, tá? E às vezes você vai morar num aluguel, e isso também eu aprendi, né? Por exemplo, essa casa que eu moro, ela é alugada. E chegou um momento que a cozinha tava ruim. E aí eu fui orando. Eu compartilhei isso no Crown, a Sá sabe disso. Dava ruim a cozinha, eu comecei a orar. Eu colocava a mão assim, falava: Deus, eu abençoe essa cozinha, que essa cozinha vai ficar bonita. Eu chamo Deus um cooktop, eu chamo Deus uma fryer bem grande, porque, gente, sou doida por fryer. Ai, Deus, eu chamo em nome de Jesus. Aí fui e fazendo isso, eu não falei nada com meu marido, nada. E aí o que aconteceu? A gente decidiu reformar para deixar bonita. Ai, mas a casa não é sua. Não interessa, eu sou filha de Deus e o lugar que eu moro tem que ser um lugar bonito, arrumado, decente, confortável, não é? Aqui, ó, é meu marido aqui, gente, tá falando, concordo. E aí a gente arrumou a cozinha, né? E quando a gente se mudar para nossa casa, essa cozinha vai ficar. E tá tudo bem. Foi um investimento para nós, a gente comprou um forno muito bom, a gente às vezes vai pra igreja, põe assado lá antes de ir pra igreja, deixa programado e desliga. Essa. E então, mas não é seu, você vai ficar morando num lugar ruim porque não é seu? Não. E outra, o lugar que a gente mora, e assim, na hora que eu entregar a casa, é um testemunho também pro dono da casa. Eu deixei a casa melhor do que quando eu recebi, tá? E eu não perdi nada, só ganhei, tendo essa atitude junto com meu marido, tá, gente? Que mais? Mito 7, tá acabando. Pagar antecipadamente meu funeral ou as despesas da faculdade dos meus filhos é uma boa maneira de investir e me proteger contra a inflação. Então, eu não sei se aqui no Brasil tem plano funerário, né? Mas você acha que pode parcelar? Deixa eu ver o que a Sá falou. Eu e o Júlio fizemos isso na nossa antiga casa alugada. Você arrumou, né, Sá? Tem que arrumar, gente. Tem que arrumar. Ficar com a casa toda horrorosa, não pode. Isso aí não é de Deus, não. Deus não se agrada disso. Se tem condição, né? Devagar, vai arrumando, sim, para ficar bom. E aí você entrega uma casa melhor. Deus vai te abençoar. Com certeza. Você vai alugar uma casa melhor. Deus vai abrir as portas, porque você está sendo uma pessoa justa, uma pessoa digna, né? Então, aqui eles falam de plano funerário. Então, tem gente que faz lá nos Estados Unidos, já paga antecipadamente um plano funerário para evitar de pagar, para economizar. Na verdade, é para isso. E a faculdade também. Tem gente que já começa a pagar antes para economizar. O Dave Ramsey fala que isso é uma bobagem, né? Que como se fosse um investimento, vamos dizer assim.
E não é, tá? Então fuja disso, corra disso. E o certo, no Crown a gente aprende isso. O certo para plano funerário é você deixar tudo arrumadinho. Deixar tudo, ter um dinheiro ali preparado para isso, para não trazer um sofrimento, um estresse para a família, né? Deixa tudo lá, tu faz testamento, lá no Crown a gente aprende sobre isso também. Tem um testamento, deixar tudo organizado para a família, tá? Mas isso é assunto do Crown, não vou entrar aqui, tá bom? E o mito 8. Não tenho tempo para fazer um orçamento, um plano de aposentadoria ou um de herança. Verdade. Você não tem tempo para não fazer. Então, o John Maxwell, ele fala: ter um orçamento é dizer ao seu dinheiro para onde ele deve ir, em vez de perguntar para onde ele foi. Então, orçamento é quando você designa coisas. Olha, eu vou gastar tanto com isso, né? O nosso gasto com o mercado é esse, com lazer é esse. E seguir o orçamento. Você tá dando o caminho para onde está indo as coisas, não o contrário, tá? A qualidade da sua aposentadoria depende de você se tornar um especialista em gestão de dinheiro ainda hoje. Então, a sua aposentadoria, ela vai ser resultado disso, da sua capacidade de gestão do dinheiro ainda hoje. Então, não demora, gente, começa hoje. Não está fazendo orçamento? Começa hoje. Senta hoje. Conversa com o marido hoje. Planeja hoje, tá? Todos devem fazer o orçamento, planejar a aposentadoria e fazer o planejamento patrimonial. Todos. Muito mais nós que somos filhos de Deus, tá? Precisamos fazer isso. Orçamento, planejamento para aposentadoria e planejamento patrimonial. Todos, tá bom? Tá? Tudo bem? Então eu só vou ler um negocinho aqui, uma partezinha desse livro aqui, Dinheiro, Bens, Eternidade, do Randy Alcorn. Um livro muito bom, ó, olha onde que eu já tô. Ele é bem grosso, mas eu queria compartilhar com vocês, eu vou ler aqui, tá? No relato sobre a viúva pobre, Marcos escreve: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Marcos 12:41, depois se você puder ler, leia. Observe que ele não diz: por acaso Jesus viu? Não. Ele se sentou especificamente para observar o que as pessoas estavam doando. Quão perto Jesus estava da caixa de ofertas? Perto bastante para ver que algumas pessoas depositavam ali quantias enormes. Perto bastante para ver 2 moedinhas numa velha mão enrugada e para identificá-las como sendo de cobre. Marcos 12, 41, 42. Jesus se interessava o bastante para transformar o que as pessoas estavam dando em uma lição para seus discípulos. Marcos 12, 43, 44. Essa passagem deveria fazer com que todos que acreditam que aquilo que fazemos com o nosso dinheiro não é da conta de ninguém se sintam terrivelmente incomodados. É dolorosamente óbvio que Deus acredita que é da conta dele. Ele não se desculpa por observar com grande interesse o que fazemos com o dinheiro que ele nos confiou. Se usarmos a nossa imaginação, conseguiremos até vislumbrar a esfera invisível e vê-lo reunir seus súditos neste exato momento. Talvez você consiga ouvi-lo usando como uma lição a maneira como você aplica seus recursos financeiros.
Eis a pergunta: que tipo de exemplo você é? Tá bom? Então, Jesus observou e viu a moeda, que a moeda era de cobre. Jesus olhou, estava ali, ele não devia estar longe não, ele devia estar bem perto do gasofilácio. Então, o que a gente faz com o nosso dinheiro, Deus está vendo. Ele se importa. E tem um capítulo aqui, uns capítulos para frente, desse livro que fala sobre o capitalismo, não, materialismo na igreja. Veja essa mulher. Essa palavra é dita só na hora do dízimo, né? Na igreja, na oferta. Mas isso que é norteador para a nossa vida. Ela deu tudo que ela tinha. E Jesus viu. E Jesus falou que ela era diferenciada porque ela estava fazendo isso. Ele se importa. Porque ali ela mostrou o que estava no coração dela, né? Como que eu estou aplicando meus recursos financeiros? É da conta de Deus. Deus se importa com isso, tá bom? E aqui a gente já tá aprendendo como manejar isso da melhor forma, né? Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Alguma dúvida? Querem compartilhar algo? Alguns desses mitos vocês viveram? Às vezes você cresceu numa casa que seu pai jogava na loteria, você aprendeu que jogar na loteria é legal. O que mais que tem aqui? Ou a sua família é de prepper, né? Se prepara pro apocalipse, guarda comida em casa, compra ouro. Ou às vezes você cresceu numa família onde as pessoas achavam que ficar rico ou ter dinheiro era rápido e fácil, com fórmula mágica. E aí? É engraçado, porque esse negócio até do plano funerário aqui é uma coisa que a gente precisa pensar, gente. A gente vai morrer. E aí? Tanta gente que às vezes morre, não tem dinheiro, a família não tem dinheiro, é um fuzuê para juntar dinheiro para enterrar a pessoa com dignidade. Vocês já viram isso? Eu já. Aconteceu com a minha família. Quem ajudou foi minha mãe. E é mentira, né? Não tenho tempo para fazer orçamento. Se você não tem tempo para fazer orçamento, as coisas não vão mudar. Porque aqui na minha casa era assim, né? Eu tô tão feliz, gente. Tô tão feliz. Mês que vem faz um ano, né? Esse mês já faz um ano. Comecei junho ano passado, então tô terminando o mês, graças a Deus, não tá mais tão apertado, tá mais tranquilo. Graças a Deus. Olha lá, a Sá falou, desde muito pequena, meu pai sempre jogou em loteria. Até hoje é assim. Da última vez que falei com ele, ele me disse que ia até o centro para fazer essa aposta. Ai, meu Deus do céu. Meu pai também joga. Eu não falo nada. Antigamente eu ficava brigando. Deixa ele. Mas eu não. Nunca joguei. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda mais, gente, esse negócio dessas apostas que a gente teve visto, Senhor. Tanta gente sendo destruída, né? Destruição mesmo. Coisa terrível. Coisas terríveis que a gente tem ouvido. Muito tristes, né? Casamentos desfeitos, né? É um vício terrível. E Deus não tem isso pra nós, né? Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui. Outro mito. Casas, móveis. A Bia falou. E quando um cristão fala que Deus dá essa direção pra jogar, não é de Deus, não. Não. Que versículo que tá escrito? Tem que perguntar. Não, é do diabo mesmo. Jogo, qualquer tipo de jogo, né? É do diabo, não é de Deus. Deus não se alegra com isso. É melhor pegar o dinheiro da oferta. Eu acho. Ai, é muita cilada. Pode.
Então, não existe, gente. Então, assim, gente, não existe atalho, não existe 100% de segurança, porque nada, a nossa segurança é Jesus, né? Nada não, tudo tem risco. Só que você tem que ir por um caminho que você vai mitigando, você vai diminuindo, você sabe onde está pisando. Não pode ser uma coisa assim, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu escrevo os livros de linguagem para as crianças. Se você não sabe, você tá aqui, né? Aqui eu vou até mostrar um. Hoje eu mostrei lá, né? Nos stories, no Linguagem Clássica 1. Esse aqui é o meu exemplar, né? Tá? A gente fala de Bíblia, ensina morfologia. Aí eu tenho aqui meus livros. Eu vou abrir uma empresa. Eu vou contratar. Eu não tenho fluxo tão alto, assim, de vendas para abrir uma empresa, para pagar contador. Não. Para que eu vou fazer isso? Por causa do meu ego? Não precisa, né? Então, é isso que os riscos, né? Você vai abrir um negócio, você tem que fazer uma observação. O local que você vai alugar, o lugar, o público, como que você vai chegar nessas pessoas? Olha lá, a Sá falou. Não só para crianças, né, Cris? Eu tô aprendendo coisas que não aprendi na escola. É desse jeito. E é muito legal. Elizabeth. Oi, Elizabeth. Ao longo dos anos aprendi que pecado... Anos aprendi que se eu não cuido do que é dos outros, não cuido do que é meu. É isso. Por isso, toda a casa que eu e meu marido moramos, sempre reformamos. Tá certo. E Deus não desampara a gente. É porque tem gente que parece que o sonrisal se, né, não desfaz. O bicho fica inteiro. Não pode ser miserável, né? Dentro do que é possível, dentro de um planejamento, a gente já trocou torneira, né? Porque a gente tá vivendo isso que fala aqui. Isso que tá aqui, do mito, por exemplo, eu vou comprar um trailer. Não, a gente decidiu abrir um negócio e aí a gente vendeu aquela casa que eu contei pra vocês que a gente quitou. E a partir daquela casa a gente começou um negócio. E isso, então, a gente foi morar de aluguel. A gente mora aqui, a gente gosta. Foi uma casa que Deus preparou mesmo. Só que tinham coisas para fazer. E quando tem coisas para fazer, por exemplo, chuveiro nessa casa, acho que porque a elétrica não é legal, todo ano queima. Tudo bem, né? A gente troca, a gente nem incomoda o dono. Apareceu uma infiltração na despensa. Eduardo foi, arrumou, assim, ficou excelente. É melhor do que quando a gente chegou, sabe? Então a gente tem que cuidar, porque isso é um reflexo de quem nós somos, é o testemunho, né? Aí eu falo que eu sou crente, eu isso e aquilo, aí eu devolvo a casa toda podrosa. Você acha que Deus vai me abençoar? Não vai, né? Quando eu devolver, em nome de Jesus, em breve, eu entregar a casa vai estar melhor do que quando eu entrei, né? A Bia falou, Deus honra quando agimos assim, sou prova disso. É verdade, né? É um testemunho. Isso é ser crente, né? O dono dessa casa, ele já, não sei se ele alugou, ele emprestou pra gente que era crente e a pessoa deu um péssimo testemunho. Os armários são riscados, sabe? Armário de madeira, coisa boa. Riscados, porque acho que as crianças que moravam aqui riscavam. Minhas filhas nunca riscaram parede. Nunca. Quando a gente veio pra cá, elas eram crianças ainda, né? E sempre a gente procurou cuidar, porque não dá para ser diferente. Isso faz parte da nossa natureza cristã, não é? O amar ao próximo, né? Jesus não falou 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo? Que a casa não é da pessoa, eu não vou cuidar da casa. Tem que cuidar, né? E aí depois, se a pessoa age contrário a isso, aí a pessoa sofre. Às vezes alguém usa alguma coisa dela, ou às vezes ela vai alugar a casa para alguém e vai ter um inquilino ruim. Aí ela, por que será? Plantou, né, gente? Gálatas 6 não fala? De Deus não se zomba, aquilo que você plantar você vai colher. Né? Então, é isso.
É sobre isso. Mais alguma coisa que vocês estão gostando? Tá sendo uma bênção, né, gente? Tá sendo uma bênção muito pra mim também. Eu andei comprando umas coisas esse mês, mas já senti, sabe? Eu tenho que comprar algumas coisas para as meninas no mês que vem, né? Planejado. Mas vamos encerrar esse tempo, né? De comprar. Ter tudo planejadinho, bonitinho. Porque é facinho a gente cair na besteira, né? De ficar comprando coisa inútil, que não vai usar, coisa ruim, coisa que é fedegosa. Olha lá. A Samara falou: quando saímos da antiga casa, Júlio passou uma semana ajeitando para entregar. Ficou muito melhor do que quando entramos lá e demos 2 calções para quando sair não precisar arrumar nada. Então. E aqui, ó, mas foi exatamente o que pensamos, deixar nosso testemunho. O testemunho. Não adianta a gente falar e não agir, né? Eu tô aprendendo até como comprar roupa. A Bia falou. A gente fica chata, né? Vocês viram aí meus stories. Acho que foi domingo, né? Não me dê conselho se você usa poliéster, né? E gente, não. Eu vi até uma. Oh, meu Deus, o nome dela, a Dani. Ela fala sobre massagem facial e ela fala de exercício físico também, a Dani. E ela postou hoje, ela tava fazendo o exercício com roupinha de algodão, parecia um pijama, sabe? Parecia um baby doll, assim, o tank top, né? Uma blusinha que ela mora na Bahia, de alcinha e uns shorts. Ela, tô treinando agora com algodão, porque essas roupas de ginástica, nossa, também, poliamida até que soa, né? Deixa a gente suar, poliamida. Poliamida é um tipo de poliéster, mas que ele é respirável. Mas tem muito roupa de ginástica, dependendo de lugar que compra, que é poliéster. A Samara mesmo, né, Sasha? Foi você que me mandou um negócio com as roupas da Shein com que tinha contaminante para criança? Não dá, gente. Aí o barato sai caro. Aí já não vale. Olha lá, a Bia falou, fiquei com raiva de ver as etiquetas de uma marca que gostava tanto. Não é? Mas sabe o que é bom? A gente fica tão inteligente que a gente não gasta mais dinheiro com porcaria. Isso é mordomia. Isso é mordomia. Isso é você entender o seu valor. Que o corpo que Deus te deu, a pessoa que você foi feita em imagem e semelhança de Deus, né? Quando a gente lê Mateus, que fala que é pra gente não andar ansioso, que os lírios se vestem melhor do que Salomão se vestiu, essa é a nossa régua. O Senhor nos ama, né? A gente não merece usar uma roupa porcaria. Tudo tem o seu tempo, né? Eu entendo, essa pessoa está endividada, vai acertando as coisas, mas a gente tem que ter essa inteligência, essa sabedoria, né? A Samara falou, minha mãe me deu um conjunto de cama, fui olhar. Conjunto de 400 fios super macio. Então, eu caí numa falácia aí, até acho que eu comentei lá na nossa turma do Crown, que eu fui comprar um lençol, aí tava lá que era algodão. Legal, vou comprar então. Aí comprei, é mais caro, né, gente? É mais caro. Mas compra um poliéster pra você ver. No calor, você não dorme, porque aquilo lá vira uma estufa, ainda mais na perimenopausa. Gente, eu suei tanto essa noite, meu pai da glória. Eu não durmo mais, é um edredom fininho, né, e eu tenho um pijama de algodão. Mas eu suar, eu tirei assim, aí fiquei um tempo acho que me refrescando, aí me cobri de novo. Mas acho que edredom pesado, acho que eu nunca mais vou usar. É diferente, né? Mas eu comprei esse conjunto e tinha fulano no meio ainda, que raiva. Foi sim, Cris, um médico que publicou sobre as roupas contaminadas. Aí é um barato que sai caro, né? E a gente tem roupa boa que não é caro, gente. Foi a Bia que falou? Alguém falou na última aula, né, sobre Privalha. Às vezes tem aquelas marcas, né? Tem a Hering, tem a Malve, tem outras que
Milon, uma coisa assim. Tudo algodão, gente, vale super a pena. E o duro que não é marca barata, não. Então, Bia, eu fui na Zara, né? Fui na Zara semana passada. Ai, gente, eu tô um nojo, né? Aí eu fui olhando e tal. Eu não gosto, tem muita coisa de modinha, eu não gosto. Se bem que eu fui na H&M também e tava bonita as coisas. Até minha mãe falou, ai, compra uma calça pra você. Não sei o que, minha mãe ofereceu, eu nem comprei. Depois eu vou ver se vou lá e vou comprar. Achei bom preço. E tudo 100% algodão, né? Porque até calça jeans agora tem poliéster, gente. Até calça jeans. Imagina, calça jeans com poliéster. Você vira uma estufa, né? Mas eu olho assim as coisas. Primeiro que eu não gosto, que é muita coisa de modinha. E muita coisa assim, casaco, 100% poliéster, tá? Que raiva, fui enganada. Aí a Cris chegou para trazer um alerta. Não gasta mais. Junta dinheiro, compra uma marca melhor. Tudo agora aos olhos, as etiquetas. Tem marca muito boa, né? E que é 100% algodão. A Samara lembra da Cris. Pensando que tava arrasando e era poliéster. Pois é, menina. Camisa, né? Camisa. Essa aqui, por exemplo, é 100% algodão. É outra pegada, gente. Respira. Fica um ar elegante. Não fica aquelas coisas preguenta que fica horrorosa. Até abrir meu botão aqui. A Sá falou, então as minhas são quentes. Daí percebi a diferença que a minha mãe me deu. Fui olhar da minha mãe por isso. Sá, poliéster, você faz um planejamento de tirar. Eu não tinha conhecimento, né? Eu comprava algumas, aí eu doei. Porque tem gente que não tem condição de comprar, né, de poliéster, né? Lavei direitinho e doei. Mas o ideal, a gente não precisa ter muita coisa, gente. Se você tem um lugar bom de secar roupa, você pode ter dois conjuntos bons, né? Tem até uma amiga minha, muito querida, que ela costura. Aí a gente conversando sobre isso, ela fez um conjunto. Tem uma loja, para quem costura, né? Chama Niase Schoff. Lá perto da 25, a Niase. Você não pode ir, mas eles vendem online. Ela comprou algodão assim, 1000 fios, muito fio. Era muito fio, algodão mesmo, né? E ela fez um conjunto para ela, né, de cama. Acho que ela teve que fazer uma junção, porque a cama dela acho que é king, né? Mas ela fez assim e falou que ficou ótimo. Então até nisso, né? Às vezes aprender a costurar, às vezes é uma coisa boa. Porque você pode, lá, quando eu fui lá, tinha até algodão egípcio. Você vai comprar um conjuntinho de cama de algodão egípcio para você ver. É uns R$1.500, fácil, né? Então às vezes também... Você vê, são coisas que Deus também vai, às vezes, abrindo a nossa mente, às vezes você tem um negócio, né? Porque mercado tem. Mercado para comprar coisa boa tem, né? E às vezes só para comprar para sua casa você já está economizando. Já está economizando. Quando as meninas eram pequenininhas, eu cheguei a fazer conjuntos de cama para elas. E foi muito legal. Elas usaram um tempão, coloquei elástico e tudo. Porque hoje, é aquilo que eu falei, hoje a gente aprende as coisas. Tem mais, né? A Fabi falou, aqui em região fria é difícil não ter. Já luto com esse assunto há algum tempo. No verão passei bem usando só algodão. Agora no frio tá mais complicado. Precisamos usar roupas térmicas e casacos. Com roupa térmica normalmente é com poliéster ou poliamida, né? A poliamida, por exemplo, você compra uma camisa térmica na Lupo, é poliamida. A poliamida é respirável, né? Beleza. Mas o problema é o poliéster, né? Eu ia comprar um conjunto... Olha, meu sogro é magrinho e ele sente frio. Aí ele fez aniversário, meu marido... No Natal, meu marido falou, vamos comprar um conjunto de térmica pro meu pai? Eu falei, vamos. Aí procurei na Shopee, aí tinha lá, né? Cheio de poliéster. Eu falei, não vou fazer isso com o meu sogro. Aí comprei um da Lupo. A calça não foi barato. Mas assim, é uma coisa também que dura. Você vê as calças de ginástica da Lupo, gente, aquilo ali não estraga. Pode lavar, pode bater que não estraga. Então assim, é um investimento. Você não precisa ter... a gente não precisa ter muita coisa. A gente precisa aprender, que foi o que eu falei na semana passada, né? A gente precisa aprender o que combina com a gente e fazer boas compras. E aproveitar as oportunidades. Não é modinha, não sei o que... Eu lá quero modinha.
A Sá falou, então, vou comprar uma igual, a que minha mãe me deu, fico com duas e vou doar. E isso, é porque tem gente que não tem, né? Aí você abençoa a hora e dá, mas assim, não precisa. Toalha também. Toalha. Não precisa ter muito conjunto, eu tenho dois, né? Tenho dois, mas assim, com cores. Quando eu mudar, eu vou comprar tudo, acho que tudo branco. Comprar tudo branco e de marca boa. Tem uma boa área para estender, de 2 a 3 no máximo, não precisa mais que isso. A Fabi falou, roupa de cama eu uso só de algodão. É, tá certo. Fazendo o possível para usar algodão embaixo da roupa térmica, isso para proteger, para não ficar aquilo direto na tua pele, né? Mudança de mente mesmo, estamos juntas. Falo sobre isso todos os dias com meus filhos. É importante. E a gente ensina isso, né? A gente ensina isso, a eles valorizarem o dinheiro, a comprar coisa boa, vai comprar um sapato, comprar um sapato bom, que vai durar. Olha lá, a Gilda. Oi, Gilda. Meu conjunto de enxoval foi de algodão egípcio, 1000 fios da M. Martin, 16 peças, tenho há 17 anos. Como não posso comprar novamente, comprei tecido aqui na cidade para me aventurar na máquina de costura. Ah, vê se posta para eu ver. Gente, essa mulher, pensa, você gosta assim de ser uma mulher feminina, siga essa mulher, porque essa mulher é a bailarina farm do Brasil. Siga a Gilda. Pensa no capricho. Pensa uma mulher assim que manja de decoração, uma mulher muito valorosa, sabe? Tá vendo? Então, Gilda, a Karina, minha amiga, educa em casa também. Ela fez o conjunto dela, comprou o algodão lá na Niase e fez, e ficou ótimo. Então, se você tem tempo, né? Gente, tem tutorial na internet hoje em dia. Tem de um tudo, né? A gente não tem desculpa. Vale a pena, sai bem mais barato. A Bia falou, eu quando saí do aluguel, eu quis comprar tudo novo. Aí fui comprando, Deus abençoou a minha casa, eu já tinha quase tudo pago. Ai, que bênção. Eu tô me segurando aqui pra comprar as coisas. Mas eu estou esperando com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor, né? Eu tenho certeza, já melhorei muita coisa. Mas a gente tem que ser chato. Eu fiquei muito triste, né? Quando eu me dei conta, por exemplo, do meu casaco que minha mãe me deu quando eu tinha 15 anos. Meu casaco é 100% lã. De uma marca nem existe mais, que era Zion. Chamava Zion. Lindo casaco. 100% lã. Pode passar, você não acha. Se você acha de lã, é bem caro. Bem caro mesmo. Passa dos R$ 1.500. A Bia falou, eu quando saí do aluguel, tá, isso que eu já li, né? Então é isso, gente. Então, vocês estão gostando? Essa semana foi muito corrida, né, gente? Eu terminei a linguagem de classe 7 para a glória do Senhor Jesus. Já pedi minha amostra então, muito corrida. Mas eu quero estudar outras coisas para trazer também, né? Mas o importante foi que eu também trouxe a palavra no final, a palavra de Deus, que é importante. A Gilda falou, meu sogro dizia que pobre tem que ter um bom traje, um bom calçado feito à mão e um bom chapéu. É chique, né? Todo mundo precisa, né? E às vezes a gente fica gastando dinheiro com brusinha ali, brusinha aqui, brusinha, e não compra uma coisa boa. Às vezes é melhor guardar o dinheiro e comprar uma coisa boa, uma coisa neutra, né? São estratégias que Deus vai nos dando para não entrar nas dívidas, sim, porque ele é tudo uma questão de planejamento. É caro. É caro, mas se você planeja, dá certo você comprar uma coisa boa, uma calça boa, um bom corte, né? Eu sou muito chata com roupa. Eu observo costura, vejo se tá com aquelas costurinhas que fica fio puxado. Não dá. Maria está dando os casacos e a jaqueta jeans da avó. Não, ai, meu Deus. E minha avó. Nossa, meu tio era muito chiques e elegantes. Meu tio era jornalista no interior, tinha jornal e tal. Então, minha avó usava Yves Saint Laurent, gente. Meu tio, quando... Meu tio foi pro hotel 6 estrelas na África. Ninguém ia, porque ele tinha agência também.
Minha avó dava na estica. Oh, meu Deus, onde será que tá aquele casaco da minha avó? Não sei não, às vezes tá até na minha mãe, que a minha mãe pegou umas coisas, eu vou lá em agosto, eu vou ver se eu cato. Boa ideia, Gilda, você me deu aqui um alerta. Porque eu falei disso. Eu falei que o Ralph Lauren fala que ele detesta moda, né? E eu comentei aqui. E ele fala que tinha isso de herdar as coisas do avô. Gente, uma blusa de cachemir não se acaba. Uma blusa de couro não se acaba, uma jaqueta de couro não se acaba, um casaco de couro é para sempre. Tanta coisa boa, gente, que minha mãe comprava para mim quando eu era adolescente. Eu tenho uma saia que eu guardei. A bendita é bonita até hoje, de renda, linda, linda, linda. Bota, minha mãe comprava muita coisa boa para mim. Mas hoje, se você for ver, não tem mais. Ou se tem um rim, né? Você vai comprar Às vezes, é o que eu falei na outra aula, às vezes dá uma olhadinha no enjoei, assim, né? Aí tem que chegar a peça, você tem que orar, abençoar. Mas às vezes vale a pena. A Gilda falou, Armani dizia que a elegância é silenciosa, e é mesmo, né? Eu assisti o filme da Coco Chanel com a Isa sexta-feira. Foi bem interessante, tem um monte de lacrate, né, gente? Não recomendo, mas assim, na história, né? Que ela foi muito contra aquela coisa da época das mulheres que vestiam aqueles frufrus e tal, e ela fazia vestido preto, começou a usar calça, né? Foi ela que instituiu o uso da calça, várias coisas assim. É legal, é pra pensar, né? A moda é só ruído, é verdade. Você tem uma coisa clássica, né? Uma marca já, as cores, né, que combinam, que você sabe que caem bem, né? Você pode ver, meu armário é assim, de camisa. Azul, verde, branco. Esse aqui é tipo um off-white, né? Eu amo laser. Amo, 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 amo. Gosto de coisa étnica também, é que eu não uso muito, mas gosto. E mostarda, assim, puxado um pouquinho pro marrom. É o que tem. Eu tenho uma camisa laranja que também combina, tá na minha paleta. Mas assim, eu não fico variando muita coisa, porque eu também não tenho idade, né, gente? Eu tenho 48 anos, então não sou mais criança, né? Não dá pra ficar brincando. Tem que ser mais sóbria, né? E a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai passando o tempo, vai aprendendo, comprando coisa que presta, né? Eu acho que é isso que... O mundo, como você falou, né, Gilda? O ruído. Tem muito ruído para fazer com que a gente entre em cilada. Fazer com que a gente desperdice o dinheiro que o Senhor nos dá. Deus quer dar, mas eu tô atenta, ou eu tô seguindo a manada. Não, tô atenta, tô prestando atenção. Isso é ser inteligente também, né? Usar o tempo, às vezes, para dar um... eu vou ver um vídeo aqui que fala sobre isso, para aprender. Hoje a gente tem oportunidade, né? A informação tá muito mais fácil. Então é isso. Tá, gente? Estão gostando? Eu espero que sim. Eu tô. E fiquem com Deus. E lembrem-se, né? Que não existe dificuldade pro Senhor. Deus quer nos abençoar. Deus quer que a gente seja próspero. Deus quer dar sabedoria e inteligência. Mas tem a minha parte, tem a parte dele. Não posso simplesmente jogar tudo na conta de Deus. E Deus não é acusador. Acusador é o diabo. Ele nos acusa daquilo que a gente errou no passado. O passado ficou para trás. É que tudo se fez novo. Tá bom? Então eu espero vocês, se Deus quiser, semana que vem, com a segunda parte dos mitos sobre dinheiro, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, ajuda. Eu tinha um guarda-roupa muito misturado, mesmo gostando do clássico. Daí investi numa consulta de imagem colorida. Você é fogo, né, Gilda? Pra poder começar a mudar minhas roupas. Vai funcionar, tenho certeza. Tá bom? Obrigada, Sá. Deus abençoe, Sá. Um beijo, viu, Bia? Gente, obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Eu vou colocar no canal, tá bom? Tô colocando lá. Beijo, Gilda. Deus te abençoe. Beijo, Eclésia. Fica com Deus. Eu já falei com o Eduardo, mas a agenda dele tá corrida. Depois a gente se fala, tá? Virgínia, lá no Linktree, primeiro botão, Finanças Bíblicas. Assiste lá, tô colocando lá, tá?
Gente, beijo, fica com Deus. Abraço. Sabe que alguém tá passando sufoco, manda uma playlist pra pessoa. Beijo, fica com Deus. Tchau.